Não, o que está acontecendo? O Senado não alterou, aprovou, o presidente Michel Temer sancionou hoje, mas chegou hoje a conhecimento de todos de que 3 pontos polêmicos, através de um acordo, seriam alterados ou seriam avaliados pelo presidente Michel Temer. Bom, esses 3 pontos polêmicos são, primeiro, contribuição sindical. Michel Temer disse que não vai mexer. Imposto sindical agora paga quem quer. Sindicatos que conquistem o trabalhador. A partir de a lei entra em vigor daqui a 4 meses, ou seja, em setembro, outubro, novembro, a lei entra em vigor. Então, até novembro vale a lei velha. A partir de novembro, nenhum sindicato vai poder cobrar 1 centavo do trabalhador que ele não esteja de acordo. E não tem contraposição, não. Agora, o sindicato precisa conquistar o trabalhador. Nada de, bota o imposto, quem não quiser que tire. Não, isso é sacanagem, isso vai ser crime. Isso é estelionato. Quem quiser pagar o imposto sindical, o sindicato vai lá, leva uma folhinha. Só quer se associar? Nós estamos oferecendo para o senhor dentista, o cara assina, e aí todo mês vem o descontinho dele. Perfeitamente justo e legal. Fora disso, acabou a farra dos sindicatos. O presidente Michel Temer disse que nesse tópico não mexe. O executivo disse que não mexe. Continua sendo facultativo e estamos conversados. Bom, segundo tópico, que é a jornada 12 por 36. É uma discussão que na prática já existe para várias atividades profissionais. Mas existem alguns segmentos laborais que questionam porque uma atividade laboral de 12 horas para, digamos assim, para trabalhos de alta concentração é prejudicial. Tem trabalho que você não consegue se concentrar, Magda. Trabalho de vigilância, monitoramento, você se concentrar por mais de 4, 5 horas, não dá. A condição humana entra num processo de relaxamento natural. Então, isso vai ser revisto. Vai ser revisto e tem uma proposta, uma medida provisória que vai alterar esse dispositivo. Vai ter que revisar em favor do empregado. Porque ele não pode ter uma carga... Não seria nem em favor do empregado. Vai mudar a regra. Porque, por exemplo, algumas atividades, como médicos, enfermeiros, policiais, já existe isso, 12 por 36, entendeu? Mas, da forma como ficou na reforma trabalhista, seria para todos. E algumas atividades profissionais não podem conviver com essa carga laboral de 12 horas. Então, isso vai ser alterado. Vai ser alterado, não sei como vai vir, mas vai ser alterado, possivelmente vai voltar ao status anterior. E o terceiro tópico... Que entrou tudo no bojo. E o terceiro tópico, que é bastante polêmico, que é a necessidade de um atestado médico para que uma lactante ou uma gestante não exerça atividade laboral em local de insalubridade de grau máximo. Porque a insalubridade tem vários graus. Para ela trabalhar em local de insalubridade de grau máximo, agora seria necessário um atestado médico. Isso certamente será revisto. O próprio Palácio do Planalto já anunciou que vai rever isso e vai voltar ao status anterior. Ou seja, grau alto e grau médio, gestante e lactante terão que ser preservadas sem necessidade de atestado médico, bastando para isso a decretação de um perito ligado à segurança do trabalho. Então, assim, são esses 3 tópicos em que um deles certamente será mexido, o outro que inevitavelmente não será mexido, que é o do imposto sindical, não será mexido. Esse da lactante vai ser mexido e o segundo, que é da carga de 12 por 36, que será mexido, mas ainda é passível de estudo por parte do governo para ver o tipo de adequação que se fará. Se vai fazer uma separação por atividade laboral, se essa 12 por 36 será seguida de um descanso maior ou terá um fracionamento, em vez de 12 pode ser 14 com 2 períodos de 7, 1 hora de intervalo. Tudo isso está sendo motivo de estudo. Então, assim, das 3 medidas... falei 4. 3. Uma vai voltar ao status anterior, de algumas categorias? Do imposto sindical não será mexido, ou seja, não vai ter imposto sindical mais obrigatório no Brasil. E essa que ainda será passível de uma avaliação. Já que tu falasse falou em odontologia agora há pouco, eu lembrei, hoje à tarde estive numa clínica odontológica, que é a Odontomed, ali no centro da cidade. Até relembrei, porque é bem um prédio na Borges, em cima de onde era o antigo Cinema Vitória,
onde eu, quando criança, muitas vezes fui ao cinema, ali nos matinés do Cinema Vitória, fui na Odontomed, e lá eu conheci a Simone. Na verdade, eu passei por uma sala, alguém me apresentou, eu digo, muito prazer, Magda Beatriz, acabou com aquela voz assim, é a Magda Beatriz? Claro que era uma fã, uma pessoa que assiste o nosso programa diariamente, ao lado do seu marido Ernesto, e eu fiz uma foto com a Simone, está aqui a minha foto, ó. Tá a Simone aqui com o uniforme dela, lá do Odontomed, e ela e o marido dela, o Ernesto, devem estar nos assistindo neste exato momento. Mas a senhora está jovem, hein? Mas sou eu com assim mesmo. Como assim? A mesma roupa que eu tô agora e tudo. Mas tá bonito, tô elogiando, nem que eu elogio. Aí começou a tá jovem. Eu tô velha. Aqui eu tô velha. Não, mas é Veja bem, tá pedindo como utilizar. Olha, ele já faz assim, ó, ele morre de medo de mim. Então, essa é a Simone, que trabalha lá na Odontomed, nessa clínica que eu fui hoje à tarde, na Borges de Medeiros. E ela é mega fã do nosso programa, nos assiste todos os dias, sai correndo da clínica, vai para casa para assistir no primeiro horário do nosso programa, porque ela disse que o outro é muito tarde. Ela e o marido dela, que é o Ernesto. Então, beijos para Simone, beijos para o Ernesto, que são fãs do nosso programa, de todos nós. E uma senhora também, hoje encontrei no Zap. Acho que ela nem viu essa foto ainda, só eu que tenho essa foto. Ela deve estar bem feliz, bem então, feliz, agora. E ela disse exatamente isso, eu saio correndo de onde eu estiver para chegar às 19h15 em casa para assistir vocês. O nome dela é Yara. E depois o marido também veio me cumprimentar, eu esqueci o nome. E eu encontrei um amigo do Marne no centro quem hoje, era? o senhor Hector. Hector Babenco? Não era o Babenco, era outro Hector. A Simone disse que já encontrou contigo na Praça da Alfândega, já te cumprimentou e tu cumprimentou. Quem? Eu cumprimento Quem, todas as Magda? pessoas. Essa Simone, essa da Agora, fotografia. posso lhe fazer uma pergunta? Chicão Tofani veio o programa Tá, hoje? Marne, e tu fez carão pra mim, é isso? O que, cara, como? É que eu interrompi. Tu fez carão, Deu bola pra Fez pra- carão. Não deu a menor bola. Beijos, eu já dei amor, eu já dei tudo na praça. Eu passo na Praça da Alfândega. Cuidado com O senhor Chicão Tofani, ele insinua determinadas coisas a meu respeito. Se eu passar na Praça da Alfândega. O senhor não fala? Não tem esse tipo de comportamento. mentalidade pequena. Entende? Tem uma mentalidade upgrade. E falando em upgrade, o senhor Paulo, que é um taxista que assiste sempre o nosso programa, ele fica numa parte vital de Porto Alegre, o seu ponto. E essa minha mensagem vai direto para a prefeitura. Ali na Borges de Medeiros, tem um ponto de táxi quando você sai do shopping Praia de Belas. E a luz está apagada bem na frente do ponto de táxi e do ponto da parada de ônibus. E está acontecendo assalto todo dia. Ali é e o pessoal está pedindo para a prefeitura, pelo amor de Deus, sei lá o que põe uma luz, uma lâmpada. Não faz isso. O nosso poder público dessa prefeitura municipal de Porto Alegre, realmente, Vitorino, você que fala muito de política, está entregue, está Bangu. Está Bangu, total. Total. Eu tô recebendo Esqueceram a nossa cidade. Eu acho que a administração marquesã, pelo amor de Deus, não. Isso que a prefeitura trocou. Isso aí. Isso que a prefeitura trocou lâmpadas por Porto Alegre, né, nas últimas semanas. Trocou aqui no Morro. A dona Ana Paula está mandando uma mensagem aqui pedindo providências à EPTC da linha de ônibus Caldre Fião, bairro Santo Antônio. Ela disse que já encaminharam há algum tempo a EPTC e procuraram inclusive a empresa, e a empresa disse a eles que não tinha que dar satisfação para o usuário. Ora, dona Ana Paula, a EPTC que fiscaliza os ônibus, e a EPTC tem um departamento, uma área de reclamações, onde são recebidos. Eu disse que a EPTC entra no site da EPTC, tem uma área de reclamações lá, enfim, faça a sua reclamação, apresenta esse texto aqui que a senhora mandou para mim, para a EPTC, e certamente eles vão fiscalizar. Eles têm uma área de fiscalização, tem fiscais que controlam e monitoram os ônibus das linhas privadas em Porto Alegre e a frequência. A senhora diz aqui que reduzir a frequência para economizar, para dar lucro, enfim. Tudo bem, isso aqui são conclusões suas, mas eu recomendo à senhora que encaminhe a EPTC, eles vão protocolar a sua reclamação e vão ver o que está acontecendo. E outra coisa, também os moradores ali de Petrópolis, especificamente ao redor do Petrópolis Tênis Clube,
onde está sendo realizada a Casa Cor, com todo respeito à realização da Casa Cor, que é um evento maravilhoso, é uma coisa bárbara, só que é o seguinte, EPTC, não dá para acontecer o que está acontecendo. São ruas que têm estacionamento nos dois lados e trânsito com duas mãos. Ou a EPTC organiza aquilo ali, ou não dá. Ninguém anda nem para frente, nem para trás. Simplesmente passa ônibus, tem duas mãos, todas as ruas, os moradores não entram, não saem dos seus prédios, sabe? Tem que organizar. Está faltando controle da EPTC. Sim, é controle da EPTC. É uma área residencial, as pessoas não conseguem sair dos seus prédios, as pessoas não conseguem transitar pela rua, porque são ruas, todas elas têm mão dupla e estacionamento dos dois lados. Às 5h30, 6 horas da tarde, para tudo. E Gaúcho é um excelente motorista, né? Porque ele não fica um pouquinho assim parado para que tu passe. Todos têm razão, então paramos todos. Não existe gentileza. Não passa tu, não passo eu, para tudo. Então as ruas ali têm 4 fileiras de automóvel. Por que tu vai te dar bem eu vou ter que eu ficar acho que tem, esperando, né? eu acho que Essa nós teríamos que Não é ter... possível. Para realizar um evento comercial num lugar como aquele, tem que haver uma organização. E detalhe, sim, mas Magda, aí é um que evento tá, extenso. o período do evento Mais são de um vários, mês? mais de um É mês. Não é um evento de um aquilo. dia Não, ou fim de um semana. mês. Eu tenho É dúvidas, insuportável. eu tenho dúvidas se existe na regulamentação do município, na legislação municipal, a obrigatoriedade de, em caso de eventos de grande concentração popular, se fazer um comunicado à EPTC, porque a EPTC monitora, né? Ela põe uma unidade lá e monitora. Bom, mas isso é todos os anos é o mesmo então, problema. assim, eu gostaria de saber, eu confesso a vocês que não conheço a legislação, mas certamente deve ter na legislação municipal a obrigatoriedade de, em qualquer evento com grande E aí tem concentração popular, manobrista. você Eu acredito informar, que tem essa informar a EPTC e a EPTC agora. E aí tem manobrista será que no mandaram evento. para a EPTC? Aonde é que eles estacionam? Pelas ruas, tudo bem, pelas ruas, aí alguns trancam entradas e saídas de estacionamento, aí deixam de garagem. Aí deixam de qualquer jeito. Acesso de cadeirante. Aí fila dupla, fila tripla, estação de qualquer. Aí a EPTC vai lá, multa no outro dia, mas a EPTC. alguma coisa Olha, tem que EPTC ser feita. multando. Isso aí não tem que Alguma oficiar coisa agora. tem que ser Mas feita. é isso que eu estou dizendo. Tem que oficiar eu pra queria saber se há saber, disponibilidade. porque deve ter, não é nem pedir de autorização, mas tem que oficiar a EPTC para ela saber. Ela tem que saber, olha, vai ter um evento que vai reunir centenas, Senão não milhares de adianta pessoas em tal reclamar. lugar. A EPTC vai lá, dá uma olhada Tem uma no local. reclamação também sobre a EPTC. Na Dinarte Ribeiro colocaram uma placa, né, onde é a área azul exclusivo para idosos, né, estacionamento para idosos, que nunca aconteceu e nunca teve, mas resolveram botar a tal da placa. Só que a placa, gente, é muito parecida com a do estacionamento da área azul de qualquer outra área azul. A única diferença é que diz na normal, exceto motos, se não me engano. E aí, no mesmo trecho, diz assim, exclusivo para idosos. Então, assim, ó, a pessoa vai, se a pessoa não lê a placa toda, ela se confunde e acaba estacionando. O que eles estavam fazendo na Dinarte Ribeiro? Circulando, cada pessoa que parava ali, eles aplicavam a multa. A pessoa podia deixar... Parece que é de propósito. Parece que é de propósito. Mas Então, aí- assim, ó, tem que botar 2 placas, uma... Apenas para idosos, ou tem que pintar o chão, idoso, alguma outra sinalização. Não, o ideal tem é que ser pintar o feita. chão, né? Também. Porque Como é no aqui- centro, como é em outras Exatamente. localidades. Aqui perto do Hospital Mãe de Deus, eu estive hoje ali, e tinha a mesma coisa. Resolveram que iam fazer, tá? Mas eu acho que há mais tempo já. Mas, enfim... Aí eu fui botar o ticket e aí tinha uma plaquinha que eu acho que um santo colocou a plaquinha e disse assim, atenção, a vaga na frente de tal lugar é para idoso. Acho que a pessoa já deve ter sido multada e colou no parquímetro. Então, assim, ó, tem que ter uma sinalização maior, porque não é nem porque a pessoa está tentando tirar vantagem. Não, a pessoa não identifica consegue identificar. que aquilo ali é um lugar para idoso. Não, vou então te aí contar. vai a minha reclamação. E também, já que eu estou com a palavra, falando sobre o ministro da Saúde, que hoje
que causou polêmica, né, entre a classe médica, porque ele estava num evento em Brasília, falando dos recursos para a saúde e tal, Ricardo Barros, e lá pelas tantas ele disse que vamos parar de fingir que pagamos o médico e o médico tem que parar de fingir que trabalha. Então ele disse que a partir de agora estão planejando a tal da biometria e nos pontos em que se trabalha com o SUS. Então, e essa história que já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que deu muito o que falar, vai acabar também dando o que falar, causou polêmica. Então, vamos parar de fingir que o médico trabalha. Dona Carla, eu vou dar o meu testemunho. Eu tenho diversos amigos que estão nos assistindo agora. Meu amigo Marcelino Correia fez 2 cirurgias, fez uma cirurgia cardíaca, safena pelo SUS, ele fez catarata pelo SUS. O meu amigo Carlão Baranzelli, que a Cris conhece também, fez uma outra cirurgia cardíaca também. O pai da Karen fez cirurgia pelo SUS. Eu tenho uma série de amigos que fizeram uma série de intervenções, de atendimentos pelo SUS e foram maravilhosamente tratados. Eu conheço muito médico que trabalha. Eu acho que alguns também não trabalham. Não, mas e aí ele falou assim, porque eles atendem os pacientes em 5 minutos. Eles enchem São 50 pessoas para atender. Exatamente, são 50 pessoas para atender. Como é que se faz essa matemática? E assim, tem que parar de fingir também que paga o médico, né? Porque a cada consulta que se paga o médico, realmente não é um valor que o médico deveria receber. E essa matemática dos 5 minutos, realmente, claro que deve ter médico que não trabalha. Claro, mas é óbvio, assim como tem advogado que não trabalha, taxista que não trabalha, apresentador que não trabalha, pra gente botar aqui jornalista. Mas assim, tem que, pelo amor de Deus. Jornalista comprado. Eu acho que ele não foi bem. Jornalista comprado. Aqui em Porto Alegre é difícil isso acontecer, né? Porque a quantidade de pessoas que vêm do interior para serem atendidas pelo SUS aqui em Porto Alegre, não tem como o médico ficar parado mais, né, tempo fazendo horas. Eu acho que até faz mal pro médico isso. Tem que atender a pessoa em 5 minutos. Quem é que gosta de atender uma pessoa em 5 minutos? Não tem como. Pergunta o nome, pergunta... E fazer um exame. Se ele tem que fazer um exame, como é que ele vai fazer? Vai auscultar a pessoa, vai colocar, vai apertar aqui na barriga para ver se dói aqui. Por outro lado, se o médico demora para atender o paciente, os outros ficam na sala reclamando, né? Que o médico está demorando. Aliás, as pessoas também não têm a parcimônia, né? E não tem vaga, e aí tem que contratar mais médico, então. Agora, a brincadeira, vocês podem me permitir trocar de assunto, desse Gedel Vieira Lima, é um negócio impressionante. O Lúcio Funaro, que é o doleiro, aquele que ajudava ele, fez uma declaração bombástica hoje, que levava no seu avião particular, o Funaro, esse tinha um aviãozinho dele, né? Um jatinho dele. Gedel, tô indo aí, vou levar grana para você. Várias malas de dinheiro. Isso, entregava no aeroporto de Salvador e outro aeroporto lá do interior da Bahia, sei lá que aeroporto era, que me esqueci o nome agora. E outra coisa, a ele não vai ser mais necessário usar a tornozeleira, porque não tem tornozeleira. Mas o Ministério Público Federal já pediu de novo a prisão dele. Sim, mas por enquanto ele está solto. Vai voltar para a casinha dele, o chorão. Quer dizer, quem é que vai acreditar no judiciário, nessas sentenças, nessas coisas todas? Porque essas pessoas que têm dinheiro são liberadas. Pelo menos algumas delas são liberadas, como esse Gedel Vieira Lima. Quando eu estava olhando a imagem dele hoje, ele passa aleivosia, ele passa mentira, traição, aleivosia, ele passa tudo aquele cidadão. Esses são os grandes políticos brasileiros que recebem milhares e milhares de votos. Eu acho que quem mente mais, quem é mais ator, esse se elege sempre, né? Aliás, temos um que tem um problema. Engana o povo, né? O dedo. Pois o nosso telespectador, Jorge Marini, ele diz o seguinte: não tem como assistir a todas estas esquálidas sessões políticas sem ficar chocado, decepcionado, espantado, com um sentimento confuso de incredibilidade e de desconfiança. Indivíduos que deveriam nos representar, mas que arrastam, rebocam consigo apenas interesses próprios, partidários, ideológicos, indiferentes às reais necessidades do Brasil, que gritam fazendo piadas iguais crianças mimadas, como escolares bagunceiros e insubordinados. Assistir estas sessões é realmente o teatro dos horrores. Imagino que o Brasil funcionaria muito melhor sem todos estes parasitas e economizaria uma fortuna também. Artigo 142, urgente.
diz o nosso telespectador Jorge Marini, aí de Bento Gonçalves. É o sentimento de boa parte da população, sem dúvida alguma, Jorge Marini. Obrigada pela participação. Essa quarta-feira era o prazo final para desocupação voluntária daquele grupo que ocupou o hotel ontem, né? Que ocupou o Hotel Açores do MLB. O que acontece? Nada aconteceu. Não foi desocupado. Sim, mas eles não saíram do hotel. Agora a Justiça está esperando pelo Ministério Público. Exatamente. Para eles decidirem o que vão fazer com esse povo. Não, olha só, a decisão judicial, e essa é uma mania que tem aqui no Rio Grande do Sul, essa decisão judicial. Eu vou criar uma figura aqui. O seu Mário Barcelos tem uma casa fechada lá que ele aluga, de repente. Aí, um bando de vagabundo vai lá e invade a casa dele. A justiça, bom, muito bem, o senhor, para ter reintegração de posse, o senhor vai ter que arrumar um caminhão para transportar os bagulhos que essa vagabundagem levou lá para dentro. O senhor vai ter que arrumar um lugar para eles ficar por um determinado período de tempo. Tem que arrumar um lugar. Hello? Como assim? Como assim? Aquela área invadida lá na Baltazar, que até hoje não tiraram aquela gente lá. Pô, o dono da área de terra, Magda, chegou a reservar uma vez 40 ou 50 caminhões enfileirados, aguardando. Tudo, Aí, na hora H, aparece um desembargador que dá uma liminar, se espelha, reintegração de posse. Sempre o mesmo advogado, essas áreas. A Constituição não existe, o direito à propriedade não existe. Virou uma bagunça. Aí você tem que ter um caminhão para tirar essa gente, tem que arrumar lugar para levar as coisas deles. O dono do lugar que foi ocupado vira responsável. A Justiça do Rio Grande do Sul, nesse ponto, tem uma jurisprudência que é constrangedora. Isso é uma bagunça, isso não é preocupação social ou justiça. Isso é um ataque à Constituição, ao direito de propriedade. Coitadas das pessoas que têm propriedade. Imagina esse hotel que foi invadido. Quanta gente tem lá dentro? Deve ter. Quantos caminhões e lugar vai ter que arrumar? Essas pessoas que estão tentando vender, inclusive o prédio lá, que é de uma família, está tentando vender o prédio, vão tirar dinheiro de onde? Para pagar? Sabe? Coisa assim que não dá. Aí você diz, mas a justiça brasileira. Não. A encrenca, os problemas da justiça brasileira não são só nos tribunais superiores. Tem primeira instância e tem os estados que também têm verdadeiros absurdos que precisam ser corrigidos. Falando em estados, o Ministério Público Federal pediu a abertura de inquéritos para investigar o ex-prefeito Jairo Jorge e o Beto Albuquerque. São as primeiras ações aqui no Rio Grande do Sul, né? É a abertura dos primeiros inquéritos com base nas delações premiadas da Odebrecht, né? Dos executivos da Odebrecht, o ex-deputado Beto Albuquerque, do PSB, e o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, do PDT. Eles serão os primeiros a serem investigados. Tem a ver, nós já falamos, vamos recordar, né? Eles têm algumas indicações de repasses de favorecimento da empreiteira para concessão de uma PPP para a realização de algumas obras na RS 110. Tem a ver também com eles até se manifestaram, né? Depois houve uma terceira pessoa também, uma terceira na delação que envolveu o ex-governador Germano Rigoto, dinheiro para campanha, enfim, alguns políticos gaúchos, né? Jairo Jorge disse que está aguardando há 1 ano essa possibilidade para demonstrar os valores que ele recebeu em campanha nos anos de 2008 e 2012, para esclarecer os fatos. Beto Albuquerque, sobre isso, disse que quanto antes houver a abertura desse inquérito, ele vai provar a inexistência desta afirmação. Ele disse que nunca recebeu nada ilegal da Odebrecht, a mesma coisa disse o ex-governador Germano Rigoto, mas agora o Ministério Público Federal pediu, então, que fosse feita a abertura deste inquérito. E parece que o Jairo vai ser candidato ao governo do estado, né? Tudo parece, né? Você não sabe absolutamente tudo parece. nada. Quarta-feira eu tentei puxar um assunto sobre eleições com alguém envolvido na política, e o que eu ouvi foi de que não se fala sobre política ainda neste ano. Eu gosto do Jairo Jorge. Eu gosto muito do Jairo Jorge. Eu gosto do Jairo Jorge, eu gosto do Rigoto, eu gosto do Beto Albuquerque. Mas ele mandou mal do partido. Qual é o partido dele? Ele foi pro PDT. Foi pro PDT. Não, pra quê? Do Lupe, agora, aí não dá, sobre Caixa 2, que a gente sabe que sempre existiu, né? Não estou dizendo que esses daí tiveram Caixa 2, não é isso. Não, mas Agora, só teve um corajoso até agora, né? Que foi o Onix
Onix Lorenzoni, né? Que disse, eu recebi 100 mil, de sim. Caixa 2. E que também foi muito criticado por isso. Também. Claro que pode ser criticado porque recebeu Caixa 2, né? Porque tinha um Nessas discurso delações, diferente. a Manuela Dávila também tem uma acusação de Caixa 2. Mas ela assumiu? Não, o único que assumiu até agora foi o Onix Pois é, Lorenzoni. então eu acho que o Onix está dando um passo na frente deles, né? Salve, Olha, bancada! A respeito desse assunto, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo belo programa e aproveitar para levantar uma questão à bancada sobre uma notícia que li esta semana sobre a possível candidatura de Eduardo Leite, PSDB, ex-prefeito de Pelotas, ao governo do estado. O que acham? Seria uma novidade que faria diferença na eleição do ano que vem? E sobre o Beto Albuquerque ter se lançado pré-candidato ao Senado. O que pensam? Paulo de Itabaí, Rio Grande do Sul. Os pelotenses ficaram muito contentes com a gestão dele, né? Agora. O problema dele também é o mesmo do Eduardo Jorge. É o PSDB? PSDB é um balaio de gato, porque eles brigam, tu não faz ideia. Eles entram numa reunião, se cumprimentam, na saída da reunião ninguém olha para cara do outro. É impressionante. Eles brigam em São Paulo, brigam aqui, brigam em Brasília. O PSDB consegue brigar com ele mesmo. Agora teve uma reunião lá em São Paulo, que os caciques do partido se reuniram para decidir se desembarcam ou não do governo Michel Temer. A reunião terminou porque eles brigaram. Não, olha só. Boa noite, Não boa tem tarde. Não profissionalismo, decidiram né? nada. Não decidiram nada. Não tem profissionalismo. Obrigado. Posso ler uma piada? Deve. Tem uma piada que é assim: uma mulher entra na sala do médico e ele já diz: é virose, muito descanso e esses remédios. E a mulher contesta: mas o senhor nem olhou a minha cara. Então ele retruca: a senhora está doente, não é modelo. Beijo Ele mandou todas pra as mim aqui mulheres também, da obrigada. bancada. Ô, Magda, José eu recebi Beijo, aqui José. uma nota de intimação, cópia de uma intimação. Claro que eu não posso ler aqui, né? Mas é só para vocês fazerem ideia do que é. É o seguinte, deu uma encrenca aí envolvendo aquela produtora de filmes pornográficos brasileira, as Brasileirinhas. Então, assim, algumas pessoas tiveram imagem veiculada sem autorização. E cada filme tem um CNPJ diferente na produção. E o CNPJ é o nome do filme. Eu dei para a Jéssica ler aqui, a Jéssica não quis ler por causa da baixaria. Gente, é o seguinte, essa pessoa que mandou disse assim: eu queria muito estar na sala de espera para ver a chamada dessa audiência. Ai, meu porque Deus. é os nomes dos filmes, tem cada nome. É impressionante. Mas o CNPJ, para cada filme abria uma Cada firma. filme um CNPJ. Então tem que ler o nome do filme. Não sei o que, na boca, Não sei o que, não sei o que. Não vai falar? Ou não sei o que, não sei onde, não sei o que. Boa noite a todos. Por acaso Tira alguém pela da sala de espera bancada pra viu ver os o anunciar. absurdos que a Narizinho... Opa! Que a Narizinho de Curitiba falou do Temer e dos próprios companheiros de Senado. Depois veio o Magno Malta e meteu a chinelada nos petistas. Vale a pena assistir. Abraço a todos. Fábio Oliveira de Canoas. Eu não vi. Passei o dia... Fair play não existe mais na política Eles brasileira. não sabem nem o que é isso, não sabem nem dizer. Mas a é palavra. impressionante. Essa senhora, e agora uma representação no Senado contra aquelas senadoras que ficaram 6 horas ali. Você tem a impressão que elas não foram ao banheiro, não foram a lugar nenhum, porque elas ficaram 6 horas ali, aquelas senhoras tumultuando a sessão do Senado dos seus próprios companheiros. Em prol de quê? Para nada, absolutamente nada. Em prol de alguma coisa. Mas é para tumulto. Elas queriam um minuto de fama, elas querem aparecer. Conseguiram aparecer por 6 horas. Porque nos últimos meses, ou no último ano, nos últimos 2 anos, quando se liga o rádio, quando se liga a televisão, quando se pega um jornal, uma rede social, qualquer coisa, é só política. 90% é política e 10% é polícia. É polícia e política, política e polícia. Não tem mais. São as famosas PPPs. PPPs. Tudo é política e polícia. E outra coisa. Outra coisa. Também, é verdade. PPP, são as PPPs. É as outras coisas Vitorino, que estão... falando em política, alguns deputados do Partido Democrata e alguns também do Partido Republicano dos Estados Unidos já estão arquitetando... Entrou hoje. Já o primeiro pedido de impeachment. Primeiro pedido de impeachment da história americana. Entrou hoje um deputado, acho que do Alabama. Que o Nixon renunciou antes. Isso. O Nixon renunciou antes, ele teve dignidade. Tudo bem? Um deputado do Alabama
hoje entrou oficialmente pela primeira vez na história americana com um pedido de impeachment de um presidente dos Estados Unidos. Em função da Rússia. Do filho do Donald Trump. Ele enumera as relações, a interferência da Rússia na eleição americana. O fornecimento Tá, mas de olha dados. só. E será que leva? Acho que Porque a gente já discutiu isso. que não. Eu perguntei até para vocês disseram que pouco. não leva não, porque os republicanos têm maioria no Congresso. Mas não deixa de ser algo inédito, né? Mas há quem diga que tem muitos republicanos que não gostam do Que não Trump estão também. muito felizes. Mas eu ainda acho que lá o Trump vai se Mas segurar. é que ele tem um O Nixon, será que ele seria impeachmentado? Porque a pressão foi muito forte dos dois jornalistas do Washington Post que fizeram a investigação. O que fez o Nixon foi uma bobagem, aquilo ali, investigar o Partido Democrata, foram lá, o Watergate, aí a imprensa, esses dois grandes jornalistas, o Woodward, outro não me lembro o nome dele, que aliás teve um filme, achei o filme muito ruim, fizeram toda essa campanha e os jornais incorporaram. Todos os homens do presidente. Incorporaram os outros jornais americanos, redes de televisão, etc., incorporaram isso contra o presidente Nixon, que vinha de uma grande vitória, reaproximação com a China, né? Aliás, o presidente Nixon tinha uma frase, porque ele já é falecido, e ele tem um livro, uma biografia, Começo, Vitória, e Derrota e Recomeço. Um grande livro, vale a pena ler. Ele dizia o seguinte, o presidente Nixon, né? A gente só está derrotado quando joga a toalha. Só está derrotado quando joga a toalha. Quando joga a toalha. Porque até lá você não foi derrotado ainda. Então você pode se levantar e continuar. E ele sentiu que era o momento dele, abriu a câmera de televisão, eu assisti diversas vezes o pronunciamento dele final, quando ele fala da renúncia, ele foi para a televisão e disse, senhoras e senhores, eu cumpro o meu dever como presidente dos Estados Unidos, nesse momento estou renunciando. É um negócio emocionante. E o grande locutor gaúcho, Heron Domingues, que era o apresentador, que ficou de plantão 10 dias à noite na Globo, esperando o momento da renúncia dele, entra no ar, dá notícia, tem um infarto e morre. O grande Heron Domingues, foi isso que aconteceu com esse grande apresentador na década de 70, o Heron Domingues, que foi locutor do Repórter Esso na Rádio Nacional durante muitos anos, uma das maiores vozes que eu ouvi no rádio na minha vida. Mari, me permita fazer um adendo aqui. Eu não acho que o Nixon fez uma coisinha pequena, não. Para aí, tenta imaginar hoje o PMDB botando um microfone na sala da presidente Dilma Rousseff. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ele mandou instalar escuta na sede do Partido Democrata. Ele não levou um gravadorzinho. Ele não levou um gravadorzinho, instalou o microfone. Mas você acha que isso aí, em termos de política, seria uma coisa tão grave? Claro que é, tão grave. Esses dois jornalistas que fizeram... Os caras investigaram. Tu tá que nem aquele. O sujeito leva uma citação e dá um tiro no oficial de justiça. Para! Vitor, eu acho que o Nixon foi um grande presidente dos Estados Unidos. Ele teve a honradez de chegar. Eu estou saindo, está aqui a minha renúncia, estou renunciando hoje, estou indo embora, etc, 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 etc. Tanto é que, ao final, anos depois, fizeram um levantamento do governo dele. Ele foi um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos até aquele momento. Foi muito errado. Fez errado. Onde é que já se viu você botar escuta na sede do partido adversário? Tinha que ser. Agora o pior é o Trump aceitar a ajuda da Rússia, então tem que ser empichado. Para um pouquinho. Muita calma. Com o Nixon ficou provado, ele não tinha para onde correr, tinham as gravações. Mas o filho do Trump confessou? Mas você está sabendo que o filho do Trump, na verdade, a relação dele é porque ele pegava uma moça lá. Menos, bem menos. As russas são muito... Senhoras e senhores, vamos mudar esse assunto. Carla Krieger, faz favor. Chegou, pede, por favor, para o Vitorino Maroca, agora não vai dar. Beijo para minha mãe, Maria Helena. Faz favor, Vitorino, manda beijo. Beijo, muito coração. Espera só um pouquinho. Maria Helena de Santa Cruz do Sul. Ela adora ele de paixão, não perde um programa. Vocês são demais, sucesso sempre. Beijo. Letícia, também de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado, dona Maria Helena, para a senhora, para a dona Letícia. Muito obrigado pelo carinho, pela A dona Letícia é a Letícia, programa. porque ela não é E um dona. abraço a Santa Beijo. Cruz, essa terra maravilhosa.
de ascendência germânica, né? Sim, quem mais? Quantos habitantes? Qual é o carro-chefe? O que vive a cidade? Qual é a Quantas cidade feiras tem? Ele sabe tudo. Claro. Tu tá dando. Vai terá vídeo monitoramento em todas as suas unidades. A central foi inaugurada nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori. É um novo sistema de vídeo monitoramento que vai permitir o controle das áreas de convívio coletivo de todas as unidades da fase e que será instalado, né, até o início do mês de setembro. Essa primeira fase entrou em funcionamento oficialmente nesta quinta-feira. Tá tudo bem? Tudo bem, meu bem. Ao todo, serão instaladas 828 câmeras que permitirão o controle e a fiscalização das rotinas destas unidades, que vão incluir Porto Alegre, Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria, Passo Fundo, Uruguaiana, Caxias do Sul e Novo Hamburgo. O financiamento, o investimento total é de mais de 2 milhões de reais obtidos numa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID. 3 meses de funcionamento em caráter experimental do sistema. Estava aqui na Casa de Porto Alegre, aqui, de acordo com o presidente da fase, o Robson Zin, houve uma queda de 17% no número de avaliações disciplinares, ou seja, as ocorrências que são registradas quando algum interno descumpre alguma regra. Tomara a Deus que isso ajude a manter um pouco mais de tranquilidade, regularidade, porque essas casas fervem muito. Parabéns ao Robson por essa iniciativa, ao governador, obviamente. E essa casa e eu sei porque eu tenho um amigo que é o diretor também dessa casa, que é o Roque Delamé, que desenvolve um trabalho muito bonito nessa casa aí da fase. Nosso amigo querido, e a gente acaba acompanhando com ele bem de perto a dificuldade que é manter essa casa em funcionamento e o quão perigoso é tudo isso. Parabéns a essa equipe. Falando em perigoso, tomara que não se torne perigoso, mas está tendo manifestação no centro de Porto Alegre agora na esquina Democrática contra as reformas, né, e contra a condenação do Lula. É só assim que eles centrais fazem sindicais coisas. Estão lá, cerca de 1.000 pessoas fazendo manifestação no centro Será de que tem Porto tudo Alegre. isso? Diz a Brigada Militar, né? Torneio de sempre tá lá. Eles estão desesperados por causa do imposto sindical. Claro, não vão receber mais. Por que tu estava fazendo fofoca com a chefe ali? Não, eu estava dizendo que tá com fome. Eu também estou com fome, a barriga vai roncar, não demora muito. Vai sair no ar. A Monique disse que a nossa diretora disse que se houver um transbordamento de insatisfação com a minha pessoa, eu estou autorizado a me retirar. Mas você sabe que quem se retira não volta mais, né? Volta sim amanhã mesmo. Não volta mais. Mesmo bate-canal. Oi, Carla. Como sabes, assisto diariamente, tirando minha esposa da novela. Em quintas e sextas, eu vejo o programa no meu quiosque. Fui buscar uma cerveja e constatei que ela também estava olhando o programa. Ai, que amor! Aí eu perguntei, e a novela? E ela disse... Comecei a gostar muito mais do programa. Ela foi querida. Manda um abraço para ela. O nome dela é Pascale e o dele é André Gagliardi. Pascale e André Gagliardi. Beijos. Eu encontrei um cidadão de Cachoeira do Sul. Ele deve estar nos assistindo agora. Ele mora em Cachoeira e mora aqui em Porto Alegre. Diz que lá em Cachoeira ele não consegue ver o programa, mas vai aqui em Porto Alegre deu os parabéns. Não me deu o nome dele, um cidadão muito simpático e tal. Ele disse que o programa, essa pluralidade de pensamentos, e claro, né, todos nós pensamos de formas diferentes, somos seres humanos, mas ele e dezenas de outras pessoas que eu me encontro durante todo o dia, as pessoas cumprimentando, dando os parabéns e tal. Até hoje eu só encontrei uma senhora que me xingou. Só uma? Eu encontro Mas sabe por que ela me xingou? Por causa do Vitorino, disse que eu persigo o Vitorino. O clube do Vitorino. E é uma verdade, a senhora está coberta de razão e diga-se de passagem, se a senhora precisar um apoio nessa sua acusação, eu posso... Vitorino, o teu lábio inferior está mais inchado. O que aconteceu? Meu lábio inferior está mais inchado. O senhor beijou alguém? Não, mas bem que eu gostaria.
Ele sempre se sai bem. Sabe o que o Chicão tem pra dizer pra vocês? Nada. Tiaringa. Nada. Ele tá psicografando desde o início do programa. Eu falo por ele hoje. A loja... Querida, eu faço um jornalismo, só um minuto, eu faço um jornalismo moderno, em drops, pontual e cirúrgico. Eu não faço jornalismo à moda antiga, da época que o pessoal soube os auspícios e bababá, Que e ladaia. da temperatura e a data e piriri, e fica falando 15 minutos. Piriri é outra Isso coisa, aí é né? coisa de Eu tô jornalista falando aqui das velho, pessoas. decrépito, e não é Chicão Tofani. Decadente. Uma assinatura de atitude máxima e moderna, estilo Manhattan Connection. Pode rir, porque tu tem que rir, porque o teu estilo é prolixo. O que tu fala em 10 minutos, eu falo em 30 segundos. Entendeu? Esse é o jornalismo que eu falo. E nem sempre o dom da palavra significa a verdade, é refém da mentira. Eu tenho mais ibope. Está provado em Porto Alegre que eu tenho mais ibope que o senhor, sem falar que o senhor falou, né, que nem a Globo. A Globo fora do ar tem mais audiência que os outros canais, sabia? Pelo ibope. Ai, que maravilha. É a mesma coisa que eu. Entendeu? Então, eu papo agora. Isso agora, ele acabou conosco. Acabou conosco, porque parece que o programa é só do Gustavo. É autoridades vitorinas, não tem essa pretensão de fazer. Eu poderia falar igual o senhor durante meia hora sem parar, porque eu tenho o dom da palavra, da oratória e da cultura. Mas eu acho que isso aí é um escárnio contra o telespectador. Eu não faço isso. Isso aqui é um programa de coletividade e não de individualidade. Quem mandou individualidade cutucar, é o teu Facebook, é o meu, é o Instagram. Nada contra o senhor, que é meu amigo. Não, Estou mas se falando ele tivesse. do ponto de vista jornalístico. Imagina se ele tivesse. Não, eu não falando estou há aqui para fazer... O Vitorino é meu amigo, como todos a bancada. Imagina Eu se estou não aqui fosse. para fazer média de bonzinho e fazendo lobby com um colega. Não, eu falo com compromisso com a verdade. Deu 15 minutos. A propósito de Claro que compromisso. ele é meu advogado. A propósito de compromisso, João Dória, o prefeito de São Paulo, na contramão da maioria dos dirigentes do PSDB, que silenciaram sobre a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e meio de prisão, no caso do triplex de Guarujá, o prefeito João Dória colocou uma bandeira do Brasil na varanda do seu gabinete para comemorar a decisão do juiz Sérgio Moro e ainda gravou um vídeo pedindo que os brasileiros de verdade façam a mesma coisa, ratificando e comemorando a ação, né, ou a condenação de Sérgio Moro a Lula. Em contrário do restante do seu partido PSDB. As pessoas estão se esquecendo que vão vir outras condenações depois. Essa é a mais, primeira. claro. Essa é a primeira. Tem outras ações correndo por aí, né? Transitando. Isso aí. São 4 processos? 4 processos. Por enquanto. Primeira condenação. Sobre o Leite, como é que é o primeiro nome dele mesmo? Eduardo Leite. Mas o nosso telespectador escreveu Leite, né? Bom, Eduardo Leite é mais um político sem experiência em gestão, jovem advogado. Precisamos de um gestor para governar o Estado. Ter sido prefeito de uma cidade não gabarita ninguém para ser Eu acho governador. muito cedo Tiago, ainda. Porto Alegre, Acho muito excelente cedo programa ainda. para Agora, a prefeita de Pelotas, que era vice-prefeita dele e hoje prefeita, a Paula Ah, mas agora fala dela. Agora fala dela. A produtora, ela pôs o som lá. Vendo os vídeos. Eu queria fazer um elogio à prefeita de Pelotas. Um abraço, prefeita de Pelotas. Eu falo... Paula Mascarenhas. Paula Mascarenhas. Paula Mascarenhas. Chicão, atenção pro programa Eu aqui. quero mandar um abraço para ela. Eu sei do trabalho que ela está fazendo lá. Fazia quando era vice-prefeita e agora como prefeita de Pelotas. Tanto é que ela foi eleita no primeiro turno. A prefeita Paula Mascarenhas, além de ter ser sido bonita. vice-prefeita, ela tinha muitos anos de experiência também, porque ela trabalhou durante muitos anos com o Bernardo. Ah, com o prefeito Com Bernardo. o prefeito Bernardo, com Bernardo o deputado Souza. Bernardo Souza, sabe? Ela já tinha uma vivência, uma experiência também muito grande. Ela é uma pessoa muito experiente nessa coisa de gestão, de administração, sabe? Ela foi muito eficiente. Os meus amigos que moram lá... E foi vice-prefeita. Os meus amigos que moram lá tecem loas, elogios a ela. Tanto é, como eu disse, ela ganhou já no primeiro turno o ano passado. Um abraço a ela. E ela está fazendo... E é o dela telespectadora, eu sei, daqui desse programa da TV Pampa. também. Que legal. Muito bacana.
A justiça bloqueou bens e honorários de advogado suspeito. Olha, o Dallagnol, ele não é suspeito, né, Gustavo Vitorino? Pô, ele não é suspeito, né? Tá mais enrolado. O cara tinha um avião a jato. Eu tinha um jato para não sei quantas pessoas. Sim, milionário. Mas por que só agora que bloquearam? Não, acho que agora é a justiça que bloqueou, né? A justiça agora É a justiça que bloqueou, mas ele está suspenso pela OAB. Há muito tempo, né? Ele está suspenso e o que nos entristece é que o caso do Dallagnol não é o único, viu, Magda? Não é, tem né? Tem mais Gustavo coisa Vitorino. parecida aí, tem mais quadrilhas. Nessa coisa de telefonia, tem muitos, né? Aliás, muitas pessoas conhecidas, inclusive, né? Saiu de Passo Fundo, de onde ele é, e algumas coisas assim, tem muitas pessoas. Dona Magda, cabe aqui uma pergunta. Tem um jogo bem complicado. Sim, cabe uma pergunta. E o que a ordem fez? Ele já foi cassado? Suspendeu já, está suspenso pela ordem. Ele não pode advogar mais? Pode advogar. Não pode advogar. É que assim, esse caso foi a ponta de um iceberg, né? Exato. Você bateu na ponta de um iceberg. Existem casos semelhantes de acordo. Existe um dispositivo na Lei 8.906, que é a lei que cria o Código de Ética e estabelece as regras da OAB para a punição de advogados. A Lei 8.906, no seu artigo 34, diz que o advogado não pode entabular acordos com a parte contrária sem o conhecimento do seu cliente, sem a ciência do seu cliente. E o que estavam fazendo? Estavam fazendo acordo por 1/3 do valor que a pessoa tinha para receber, e aí o advogado não repassava. E aí descobriram outras coisas, que advogado que passava para advogado, que depois passava para advogado, fazia uma triangular, exatamente. Era a subrogação. E nesse caso do Dallagnol, são réus também no processo a esposa dele e a filha. O escritório dele estava envolvido numa irregularidade. É um escritório grande que tinha milhares de ações, e o escritório dele estava envolvido em irregularidade. Agora, não é o único. Não é, né? Esse é que é o pior. Infelizmente. Infelizmente não é o único. E para isso existe a OAB, né? Sim, é que assim, a ordem está aí para isso. Falam, mas a OAB pune mais rápido que a justiça. A OAB pune mais rápido que a justiça. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é isso, né? Sim. Até para que ele pare de exercer a sua profissão e pare, o advogado, né? O profissional pare até para parar de enganar os outros, né? Eles vão ver o que vai acontecer agora, enfim, ele vai ter que apresentar a defesa, o processo ainda está correndo, enfim. Mas, nesse ponto, a OAB age rápido. Ela tem um dispositivo que lhe permite, em caráter sumário, cassar a carteira do advogado até que seja julgado pelo pleno da OAB ou pela própria justiça, da qual vai gerar uma sentença que pode ou não determinar a retirada definitiva. Mas ele pode continuar advogando com outro assinante. Sim, isso aí. É o que fazem. Mas nos aniversários, nós rapidamente, programas vamos lá. Tem um aniversariante que eu não vou dar o nome dele, que é muito estranho o nome dele. Tá bem, então tá. Porque senão o senhor Vitorino vai ficar. Então não... Vamos lá. Tereza Maio, atriz brasileira, que está completando hoje 84 anos de idade. O Harrison Ford, o grande Harrison Ford, o Indiana Jones, completando hoje 75 anos de idade. João Bosco, 71 anos, 2 para cá, 2 para lá, Elis Regina, o grande João Bosco. Esse realmente é um grande compositor. Ricardo Boechat, completando hoje 65 anos, o Ricardo Boechat, o grande jornalista e grande radialista, e o texto dele é excelente. A Lília Cabral, a atriz que está na novela agora aí, completando 60 anos no dia de hoje, né? Outros aniversariantes, o João Paulo de Oliveira, que é um piloto brasileiro de automobilismo. São esses aniversariantes. Olha, bem pouquinho, rapidinho. Mais algum WhatsApp, Carla? Temos, todos de preto para homenagear o rock and roll. Elvis ainda é o pai do rock. É o que diz o Gelson Elvis Rubem Berta. E por fim ele diz: Mar de Barcelos, Cachoeira do Sul, deu gente boa. Pois é, né? Cachoeira do Sul, grandes pessoas, grandes personalidades. Eu lembrei do nosso querido Paulo Sérgio Pinto, me lembrei do Adroaldo Streck, que foi o causador de eu estar aqui nesse momento. A primeira oportunidade que eu tive no rádio foi me dada pelo Adroaldo Streck. Depois trabalhamos juntos na Rádio Guaíba, isso há muito, muito tempo atrás. Grande Cachoeira do Sul. Tá isso. Tem muita gente de Cachoeira legal. Eu fui uma vez a Cachoeira do Sul. Muitos anos que eu não. Aliás, esses dias eu recebi do Newton Fernando
uma foto minha e dele numa festa, num evento que nós fizemos Que lá. voz tem o Newton, hein? Ah, maravilhosa. E eu não sei se foi um baile de... Acho que foi uma abertura da Fena Arroz. Gente, eu não me reconheceria se ele não me dissesse que era eu naquela foto. Eu pareço um bolo, uma coisa assim, com uma roupa azul clarinha. Uma Estava pantufa? Ai, eu pareço as princesas, essas que agora as crianças brincam. Ah, mas o que é moda um horror. Que Deus que me perdoe. E aí, Chicão? Tendência. Não, dona Magda, é o seguinte, o Paulo Ricardo da Luz de Bagé disse que Bagé está me esperando, as pessoas me adoram em Bagé e me adora a pessoa que me interessa. Gente humilde do campo, trabalhador, pessoas que não têm uma voz. Tem essa voz aqui, uma voz com 180 QI, que bate em elite e protege a pessoa humilde, a pessoa pobre, a pessoa desamparada, porque eu me identifico muito com essas pessoas, sabe? E não sou candidato a nada. Sou candidato, quando sair dessa vida, ficar bem na frente do senhor, porque eu sou um cara transparente e do bem. E mando um beijo a Close by Nanda, que é uma loja virtual de uma amiga minha que é modelo, que me ajudou muito no meu ensaio nu artístico, fine art, estilo Helmut Newton. E há quantos anos Tá, e a pergunta que não quer claro, tu foi de Cachoeira pra Close, que é Claro, onde? porque eu sou um cara que fala em drops. Não, né? mas Eu sou que é todo onde? período, Aonde é 15 Close? minutos. Aqui em Porto Alegre? A Close é na nuvem. Ah, na nuvem? virtual, Pô, foi longe, é uma então, loja cara. virtual. Ah, tá, na E o nuvem. ensaio, Fine Art? O ensaio muito legal, sabe? O ensaio Como é que vai ser a obedece bem vernissagem? uma coisa interessante, Cris, que é o seguinte, a fotografia é luz. Foi isso que eu priorizei e eu ajudei o Antares Martins a produzir, porque eu sou um fotógrafo também, sabe? A produzir uma coisa chique e fina. Multiuso, Chicão. Que poderia usar até como um cartão postal até. Muito legal, bacana. Legal. E o Antares é fera. E gosta É muito de fera. ti. Deixa eu te adoro contar ele, é uma a mulher coisa, dele. Chicão. Hoje à tarde, eu conversei com o Ernesto Pereira. Nosso amigo da Gaeta, Eu minha fui pizza encomendar as pizzas com ele. E aí ele ele comentou que no dia 1º de julho fez um ano que a Gaeta está Fez um funcionando. ano a Gaeta, é. Eu nem lembrei. Aí cumprimentei e tal, não sei o quê. E aí ele perguntou por ti e tal, que nós ficamos de lá, não fomos. Nós temos E que ir aí lá. eu quis contar para ele, contei para ele, já, Chicão agora está envolvido, que ele está fazendo umas fotos, uns nu, não sei o quê. Eu não me lembrava do negócio, é fine art. É, tem que arte me- Fine fina, art. é, Fine fine art. Isso Mas o quê? vazou? O Chicão tá fazendo. Tu já A Carla viu? se assustou ontem quando viu. vazou aqui, A no meu Carla já olhar. viu parte do nu. E se assustou. Fine art, eu tenho que me lembrar. Fine art. estilo de eu não fotografia. me Sei, mas eu não Mas sei. as partes por eu fui dentro não pega aparecem, de né? surpresa. Eu não me assustei, fui pega de surpresa. Não deu pra fazer uma análise ainda muito profunda a respeito. Não tem nada da foto. assim pornográfico. Pois é Mas isso. uma era de frente. Tu sabe que uma coisa é uma de frente, exatamente. Mas a de frente tinha os relógios camuflados. Que é a coisa mais fácil. Eu fotografar. Eu levei um susto. Ai, meu Deus, Cara, eu não tem vou uma ver. cara de Sabe, cara, arqueira. fotografar uma mulher, a Jéssica, a Cris sabe, melhor do que ninguém, você, a Magda também, e deixar uma mulher bonita no ensaio é fácil, porque a mulher é bonita. Ela faz uma pose assim, é sensual. Agora o homem faz uma pose assim, é gay. nem Faz aqui é todo, bagaceiro, faz aqui é pornô. E eu não sou um cara bombadão, eu sou um cara riscado. Então eu tenho um corpo assim, riscado, e não um forte. Tipo nadador. Não, nadador é ombros largos. Eu tenho um ombro mais fino, um corpo mais estilo blasé, sabe? Diz na França. Mais aquele cara grego. anda de calça sem camisa. É mais grego, treinamento mais grego. funcional, né? Nessa história. Os gregos não eram musculosos. Ele não tem tatuagem, que é uma coisa que favorece muito no ensaio. Não existe. Ai, tu acha? Favorece, sabe? Favorece. Porque a tatuagem hoje ele é um símbolo meio de. É um apelo de sex appeal. Principalmente a mulher. O homem tatuado, estilo Maori, fortão assim, o cara é que deixa a mulher alucinada. Só que normalmente esses homens assim são pequenos, entende? São pequenos, pequeno polegar. São pequenos por Ah, não vamos Quer ver um começar com homem essa história. tatuado maravilhoso, teu inspirador, a tua inspiração, o Beckham. O Beckham mas aqui não Ele quer é que não é todo tatuado. É bombadão. espirração. Mas ele é baixinho, Cara, Beckham. boa pinta. Não é tão baixinho assim, tem Não, mas ele é 1,80 m. arriscado. É arriscado, É faz ali arriscado e arriscado. Muito riscado. 1,70 m não é baixinho? Não, tem um Beckham não. O Beckham eu acho que deve ter 1,80 m. Ah, bom.
Olha aqui. Depois da aula de jornalismo, então eu queria dar uma notícia. Não seja assim, não seja mal-humorado. Só não fala de política de novo, já são 7h30 da manhã. não fala Google, assim. Eu quero dar uma notícia, então eu quero dar uma notícia decadente, mentirosa. Então, É isso, então vai. Então. A gente aceita. É o seguinte, gente. Não, as quando ele quer manifestações brincar, que a gente tem que As brincar manifestações e... que... Pois não? Pois não. Pois não, só pode A falar. senhora mesmo diz quando um fala, o outro... Não, pois é, mas quando a gente quer brincar, tu também tem, não precisa ficar ser grosso. Não, senhora, eu não sou grosseiro quando eu brinco, eu não ofendo ninguém, eu faço brincadeira de bom gosto, mas não chamo ninguém de mentiroso, não chamo ninguém de velho, decrépito e decadente. Eu acho que isso não é legal. Eu não queimei ninguém. O senhor falou. Eu falei da realidade. Chicão, parou. Aí tu sabe que isso Agora me chamar de tudo, Tá, então a senhora assista depois. Não dá bola, Chicão, dá bola, dá bola. Dona Magda, eu sei de que lado a senhora sempre está. Então, Não sabe brincar, então fale essa notícia. Não, eu sei brincar. Vai dar a notícia ou vai discutir comigo? Então eu prefiro não discutir, eu prefiro que a senhora continue tocando o programa com jornalismo profissional. Ai, que bonitinho. Ai, Mário Barcelos. Olha, a chanceler, a senhora Theresa May, né, disse que chorou muito, né, pelo processo eleitoral no Reino Unido. Ela é a primeira-ministra. Ela é a primeira-ministra, todo mundo sabe do empenho que ela tem em sair, tirar o Reino Unido da comunidade europeia. Então, existe todo esse trâmite para a saída. E ela, quando pede a eleição, ela achou que ela ia ter maioria para fazer justamente essa passagem e proteger economicamente o Reino Unido. Então, o que acontece? Ela foi se queixar ao marido e o marido veio com a notícia e ele disse, olha, infelizmente, meu amor... Eu suponho que ele tenha dito isso, né? Apesar que dizer... Quem que disse meu amor? O marido dela, que é mais feio que ela. Aí olhou para ela... Não podem ser feias? Tem que ser tudo bem, mas eu quero dizer que isso é mais feio que ela. Aí olhou para ela e disse, olha, meu amor, você perdeu a eleição. Ela disse que ela teve uma lágrima só. Uma lágrima, chorou. Crocodilo. Sei lá. Eu só sei dizer que essa senhora não vai ficar muito tempo à frente do Reino Unido. Aquele país, aquela potência que é o Reino Unido, não pode ter uma primeira-ministra, uma senhora que titubeou na hora mais importante, que é esta hora da saída da comunidade europeia. Grandes problemas terá o Reino Unido a partir de agora, do momento em que sair da comunidade europeia. Existe um conjunto, são inúmeros países. O princípio, né, da União Europeia foi justamente evitar guerras e que todos tivessem a mesma moeda. Aliás, o único país de todos eles que continuou com a sua própria moeda foi o Reino Unido. Então, eles nunca, em realidade, tiveram a intenção de permanecer no Reino Unido. Com exceção da Irlanda, né? A Irlanda tem o euro, né? A Irlanda do Norte é outra coisa, Libra. né? A Irlanda do Norte é outra coisa, que continua agregada ao Reino Unido. A Irlanda é um país totalmente independente. É Reino Unido a Irlanda, não é? Não, a Irlanda do Norte. A Irlanda é um país, é outra história. Ele tem o seu parlamento, ele tem os seus... Eu achei que era Reino Unido também. Não, a Irlanda do... A Escócia é Reino Unido, o país de Gales é Reino Unido. Uma independência parcial em relação à Grã-Bretanha. E essa senhora não teve o suficiente discernimento para pressentir ou sentir que ela ia perder a eleição. Ela perde a eleição, ela tinha a maioria e hoje não tem mais a maioria no parlamento britânico. Muito bem. Olá, pessoal, boa noite a todos. Magda, adoro vocês, mas eu não concordo com o Chicão. O Vitorino é um excelente comentarista que está neste programa com a função de informar. Se ele não falar, não tem o porquê de estar nesta bancada. Beijos, Maria Ieda Gomes, de Porto Alegre. Sobre as pantufas, boa noite, Magda e bancada. Moro em Pelotas e gostaria de avisar ao senhor Gustavo que em menos de uma hora todas as pantufas de piu-piu foram vendidas na cidade ontem. Beijos a todos. Carmen. Acabaram os estoques. A ONU resolveu fazer pesquisa em todo o mundo. Enviou uma carta ao representante de cada país com a seguinte pergunta: por favor, diga honestamente qual é a sua opinião sobre escassez de alimentos no resto do mundo. A pesquisa foi um grande fracasso, porque todos os países europeus não entenderam o que era escassez. Os africanos não sabiam o que era alimento. Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era opinião. Os argentinos mal sabem o que significa por favor. Os norte-americanos nem imaginam o que significa resto do mundo. O Congresso brasileiro está até agora debatendo o que é honestamente. Putz, grilo. Boa noite. Vamos com a pior parte.
César Schneider, mistério da Friboi. Gostaria de perguntar para o Vitorino se ele sabe quem é o misterioso sócio secreto da JBS, que tinha sede em um paraíso fiscal. Aliás, por coincidência, os donos da JBS compraram esta empresa um pouco antes da delação. Mistério. Eu tenho um palpite. Abraço a todos. César Valmor Schneider, de Nova Petrópolis. Sabes alguma coisa, Vitorino? Não, os boatos na internet dizem que o Lulinha seria sócio, mas nunca ninguém conseguiu. Ah, mas será que é isso ainda? Nunca ninguém conseguiu provar nada. Mas ninguém vai conseguir. Não está no contrato social, não tem nada disso. A JBS era uma empresa muito grande, que tinha ramificações em paraísos fiscais. É claro que eles lavavam dinheiro, que eles escondem dinheiro e que se mostrou com o tempo muito mais do que um grupo empresarial, também uma organização criminosa. É uma pena, porque era a maior empresa de manufatura de carne bovina do mundo. Né? É verdade, é verdade. Oi, manda um feliz aniversário para mim. Tô sempre acompanhando vocês. É a Daiane. Parabéns, Daiane. Beijos para todos, em especial para o Chicão. Muito obrigado, Daiane. Tá de aniversário, mano. Um beijo, Daiane. Daiane, você tem um nome abençoado por Zeus. Zeus deu a Daiane, a deusa da caça, no Olimpo, quando ela nasceu. O nome da mitologia. Diana. E chama Daiane. Diana Caçadora. Boa noite, caros amigos da bancada. Alguém acreditava em uma decisão... Alguém acreditava em uma decisão diferente na CCJ, visto que o PMDB trocou todos os integrantes de seu partido na CCJ? Quanto ao Lula sendo julgado no Tribunal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, como segunda instância, bem provável obtenha mesmo resultado que o Vacari. Bruna Venturini de Canoas. Eu acho que não, se bem que declarações, mas eu acho que não. Não, me parece que não. Acho que esse novo, como é que se chama? Gustavo, como é que chama? Desembargadores? O Thompson. O presidente do TRF4, o doutor Thompson Flores, excelente desembargador, tem decisões, tem acórdãos, relatoria de matérias absolutamente precisas, sempre fui fã dele. Tomara que ele faça uma boa gestão, mas ele disse que quer julgar tudo até agosto do ano que vem. É que tem prazos processuais aí que não dá para atropelar, né? Então... Não pode passar na frente? Porque até agora a defesa do Lula não decidiu se entra com apelação, se vai entrar com embargo de declaração. Mas igual ele tem todo direito a todas essas coisas, não tem? Mas o problema todo é que não é o presidente que decide, né? Isso vai para a mão do relator e aí passa a ser da mão do relator o tempo para a decisão. E a gente sabe que uma matéria como essa, você tem uma ideia, a sentença do Sérgio Moro tem 214 páginas. Se a defesa do Lula entrar com embargo de declaração e abordar pelo menos 5, 6, 7, 8, 10 tópicos diferentes, nós teremos a resposta dos embargos de declaração também enormes. Tudo isso vem no processo depois entra com recurso, ainda ganha um outro prazo para as razões recursais. Então, eu acredito que... Mas a média tem sido de um ano, né? A média de julgamento dentro do tribunal tem sido de um ano. Se eles derem prioridade para esses processos, eu acredito... Porque, assim, o prazo para recursos, ele é absolutamente viável dentro desse prazo, de um ano, né, mais ou menos. Agora, o prazo para a avaliação, para o julgamento, aí realmente é como o Vitorino disse. Mas se existe de dentro da própria presidência do tribunal essa indicação, e acredito eu que o relator também não queira deixar para analisar essa matéria depois. O relator dessa matéria, estou me fugindo do nome dele agora, mas ele é bem duro, viu? É bem duro. De cada 5 decisões do Moro, ele tem ratificado 4. E algumas delas ele até inclusive ampliado a pena. E, aliás, hoje o Ministério Público Federal anunciou que vai recorrer também. Enquanto o Lula vai recorrer pela uma pena maior, não é? O Ministério Público Federal vai querer uma pena maior. Ontem já tive uma pena maior. Deixa eu fazer uma pergunta que me fizeram e, obviamente, que eu não soube responder. Tem ordem, por exemplo, assim, a cobrança foi, por que o Sérgio Moro deu a decisão do Lula e a do Aécio não? Não entendi, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi o que eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Aécio não passa nem perto do Moro. Pois o Aécio foro privilegiado. A decisão que o afastou foi uma decisão monocrática de um ministro do STF. O outro ministro derrubou, o Marco Aurélio Mello restituiu a ele, então... Não tem nada que ver, né? Eu respondi assim, digo, olha, Não existe nenhuma relação jurídica entre um caso e outro.
Né? Não tem nada que dizer, ele apressou o Lúcio. Não, acho que não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas eu resolvi perguntar para você. A gente tanto fala aqui, né? Olha aqui, ó, prezados amigos, por favor, veja o Vitorino falando sobre fiscalização da EPTC e as empresas de ônibus. Discordo totalmente. Só quem anda de ônibus em Porto Alegre sabe o quão horrível está o transporte oferecido e sem nenhuma fiscalização. A frota foi reduzida, sim, para a economia dos consórcios, assim como as linhas com menor fluxo de passageiros querem empurrar para Carris. A EPTC não faz nada em Porto Alegre. O trânsito está um caos. A Avenida do Forte, Saturnino de Brito, recapeadas há 5 meses, ainda não receberam sinalização, cruzamentos trancados por motoristas imprudentes, sem noção, trânsito completamente insuportável, semáforos amontoados sem necessidades, trânsito sem estrutura. E cadê a EPTC? Concordo com o Chicão, Porto Alegre está tirada, ninguém faz nada, ninguém se preocupa com nada. Isso faz com que cada dia perdemos nossa esperança. Cadê o prefeito Marquesan, que prometeu muita coisa nas eleições e hoje está fazendo tudo ao contrário? Grande abraço, Marcos Antônio de Porto Alegre. O grande aspecto aí, a pessoa não falou, que é o assalto aos ônibus na zona norte de Porto Alegre. É impressionante o número de assaltos, quadrilheiros estão por ali assaltando o ônibus. Tem alguns ônibus que são assaltados até 2 vezes num dia na zona norte de Porto Alegre. Sabia, Mário? Um dia eu liguei para uma amiga minha, ela disse, eu perguntei, por que tu não atendeu? Era importante, um recado para você. Não, acho que eu não posso atender um telefone dentro Ela estava no ônibus, não pode assaltado. Mas eu não atendo na rua também. Eu também não. Deus o livre. Eu não carrego o telefone na rua. A coisa tá muito... Boa noite. Hoje eu estava fazendo meu cabelo na mamãe e a unha, né? E a manicure contou que um conhecido dela estava chegando em casa e foi surpreendido por alguns bandidos armados, né? Assim, porque ela disse assim, Carla, às vezes eu tenho que... Tô pensando em sair de casa, passa um bando armado na frente da minha casa. Essa é a realidade. Eu volto para casa, espero eles irem embora. E que muitas vezes eles são surpreendidos e que se foi surpreendido e saiu correndo. E aí saiu correndo e mataram ele. Ele levou um susto, ele não, sabe quando ele deu de cara, sabe a pessoa do bem. A reação que a gente vai então ter, elas estavam contando e cada uma tinha uma história para contar. Quer dizer, se a gente vive uma realidade muito dura, as pessoas que são trabalhadoras e que moram nessas áreas de risco sofrem ainda muito mais do que a gente, porque é assim, ó, é dia e noite com seus filhos. Imagina tu chegar com o teu filho em casa e tu vê um bando armado passando por ti. Quer dizer, assim, ó, a gente realmente vive com medo, né, dentro dessas áreas e também fora dessas áreas. Mas essas pessoas, olha, eu fiquei com pena, porque todas elas tinham uma história para contar. Todas as pessoas. E cada vez está pior, né? Porque parece que eles dominam cada vez mais. E por isso que as pessoas têm medo e as pessoas não denunciam. E se a polícia vai, as pessoas não querem falar, porque elas vivem com medo, elas gente. Não falam porque elas sabem. Porque elas têm família, elas têm pai, elas têm mãe, elas têm filhos e falando elas colocam em risco todo mundo, né? Toda a família, sem dúvida alguma. Vamos encerrando o nosso programa por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltaremos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite e até lá.